Imagine o seguinte: você está no país onde todo mundo considera quebrado, um país com sanções internacionais pesadíssimas, um país que o mundo inteiro tenta isolar economicamente. E aí, você abre o aplicativo do seu celular e chama o Uber. Pois é, isso aconteceu. E não foi na China, não foi em Dubai, não foi na Coreia do Sul. Isso aconteceu na Coreia do Norte, em Pyongyang, no país de Kim Jong-un. E não para por aí não. Em Pyongyang, hoje você pode pedir um Uber, pagar um QR Code e jantar sushi a 30 metros de altura. E isso é só o começo. Porque enquanto o mundo olha para a Coreia do Norte e enxerga um regime preso no século passado, o que não é mentira, o país está crescendo. A economia cresceu 3,7% em 2024, a maior taxa em 8 anos. Especialistas dizem que o regime está mais rico do que nunca. E ninguém esperava por isso. Ninguém. Mas antes que você pense que esse vídeo é sobre política, para o segundo, porque esse vídeo é sobre economia real, sobre como o país consegue crescer mesmo sendo bloqueado pelo sistema financeiro global, sobre o que acontece quando o regime autoritário decide de uma hora para outra que quer dinheiro de verdade, e principalmente sobre o que isso significa para o tabuleiro geopolítico mundial e o que isso tem a ver com você, com seus investimentos, com o futuro da economia global. Porque se a Coreia do Norte está conseguindo contornar sanções e crescer, o que isso diz sobre a eficiência do sistema de punições econômicas? O que isso diz sobre a China, sobre a Rússia? E a pergunta que ninguém está fazendo ainda: será que a Coreia do Norte vai repetir o caminho da China, vai manter o regime ditatorial e mesmo assim abrir o mercado, vai abraçar o capitalismo de fachada e virar a próxima potência econômica da Ásia? Bom, não sei, mas vamos tentar descobrir isso juntos. Para entender o que está acontecendo, você precisa entender de onde a Coreia do Norte veio. E olha, a história é pesada. A Coreia do Norte existe desde 1948. Desde então, o país foi governado pela mesma família Kim. Kim Il-sung, o avô, Kim Jong-il, o pai, e hoje Kim Jong-un, o neto. 3 gerações de um mesmo regime totalitário. Durante décadas, o país viveu numa bolha. Economia controlada pelo Estado, zero liberdade de imprensa, zero mercado livre e um programa nuclear que aterrorizou o mundo. Em 2017, os Estados Unidos e a ONU endureceram as sanções de forma brutal. Comércio restrito, transações financeiras bloqueadas, exportações de carvão, ferro e frutos do mar proibidas. O objetivo era simples: enforcar a economia até que Kim desistisse das armas nucleares. Aí eu te pergunto, funcionou? Bom, em 2020 veio a pandemia do Covid, que fechou as fronteiras completamente, comércio zero. Aí a fome aumentou. O próprio Kim admitiu publicamente que o país estava passando por dificuldades sérias. Especialistas falavam em colapso iminente. Então, alguma coisa mudou. Em fevereiro de 2022, a Rússia invade a Ucrânia. Para o mundo, foi uma verdadeira tragédia, mas para a Coreia do Norte foi uma oportunidade de ouro. Pensa comigo, a Rússia entrou numa guerra longa, e guerra longa significa uma coisa só: falta de munição. A Rússia estava precisando de projéteis, foguetes, artilharia, e quem tinha um estoque sobrando, guardado em um depósito há décadas? A Coreia do Norte. O acordo foi feito nas sombras, mas os números vazaram. Desde 2023, a Coreia do Norte já arrecadou mais de 10 bilhões de dólares em vendas de arma para a Rússia. 10 bilhões. Para você ter noção, o PIB anual inteiro da Coreia do Norte era estimado em torno de 30 bilhões de dólares. Ou seja, as vendas de armas representaram aí algo perto de 1/3 do PIB do país inteiro em menos de 2 anos. Mas não parou por aí não. Além das armas, Kim mandou soldados. Mais de 15 mil militares norte-coreanos foram enviados para lutar ao lado da Rússia na Ucrânia. Estima-se que cerca de 1/3 desses soldados tenham morrido ou ficado ferido. É um número brutal, mas do ponto de vista do regime foi só um negócio, porque cada soldado enviado trouxe mais receita, mais de meio bilhão de dólares só com o envio de tropas. E além do dinheiro, a Rússia compartilhou tecnologia militar com a Coreia do Norte,
modelizou equipamento e transferiu conhecimento. É um dos acordos mais improváveis e mais estratégicos da geopolítica moderna. Quem visitou Putin pessoalmente na Rússia, Putin foi pessoalmente em Pyongyang e os dois assinaram um pacto de defesa mútua. A Coreia do Norte saiu do isolamento e entrou numa aliança que vale muito dinheiro. Agora, a Rússia é importante, mas tem um jogador que sempre esteve lá, que nunca abandonou Kim, que tem poder de veto no Conselho de Segurança da ONU e usa esse veto para proteger a Coreia do Norte. E você sabe muito bem quem é. A nossa amiga China. O comércio entre a China e a Coreia do Norte atingiu em 2024 o maior nível em 8 anos. Marcas chinesas estão expandindo presença em Pyongyang, carros elétricos chineses circulando pelas ruas da capital, smartphones com componentes chineses estão nas mãos dos norte-coreanos. E a China não está fazendo isso por filantropia. A China não faz nada por filantropia. Ela faz porque a Coreia do Norte é um estado tampão estratégico, uma barreira entre a China e as tropas americanas que estão estacionadas na Coreia do Sul. Se a Coreia do Norte cair, os Estados Unidos chegam rapidinho na fronteira da China. E isso a China não aceita. Então, Pequim sustenta Kim financeiramente, diplomaticamente, comercialmente. E junto com a Rússia, a China usa seu poder de veto na ONU para travar qualquer sanção nova contra Pyongyang. O sistema de punições econômicas está com prazo de validade vencida, e Kim sabe muito bem disso. Mas tem uma terceira fonte de renda que a maioria das pessoas não associa à Coreia do Norte, e é talvez a mais fascinante delas, as criptomoedas. O regime de Kim tem um exército de hack, literalmente. São grupos organizados, treinados, financiados pelo Estado, e eles operam principalmente a partir da China, onde tem acesso mais livre à internet. Nos últimos anos, esses grupos atacaram exchanges de criptomoedas ao redor do mundo, roubaram bilhões de dólares em cripto. O grupo mais famoso é o Lazarus Group, ligado diretamente ao governo norte-coreano. Em 2022, eles foram responsáveis pelo maior ataque hacker da história das criptomoedas até aquele momento, o ataque ao Ronin Network, que custou mais de 620 milhões de dólares só naquela operação. Isso não é um crime comum, isso é o Estado usando hackers como se fosse um banco central alternativo. É a Coreia do Norte operando uma máquina paralela de geração de riqueza completamente fora do sistema financeiro tradicional. E o mais perturbador, eles são bons nisso, muito bons. E tudo isso tem endereço, Pyongyang, a capital, a vitrine do regime. E nos últimos anos, essa vitrine mudou completamente. Visitantes que foram à cidade recentemente descreveram a Pyongyang que parece saída de um roteiro de ficção científica. Restaurantes servindo pizza de forno a lenha e sushi, pagamentos com QR Code, aplicativo de corrida, o Sang-hong, que funciona como Uber, café de jogos online, pet shops, concessionárias vendendo BMWs e carros elétricos chineses pelas ruas. Para você ter noção, tem um restaurante a mais de 30 metros de altura, com piso de vidro numa ponte entre dois edifícios. Um viajante australiano que visitou o país mais de 100 vezes disse que ficou chocado, literalmente chocado, porque nada daquilo existia antes. Kim iniciou um boom de construção sem precedentes. Só no ano passado, Pyongyang ganhou 10 mil novas moradias, mais do que Los Angeles ou Chicago construíram no mesmo período. Torres residenciais de 40 andares pintadas de vermelho, só para variar, se espalharam por novos distritos da cidade. Em abril, Kim visitou pessoalmente os arranha-céus novos do distrito de Hangsong. Em maio, o país recebeu sua primeira grande feira internacional desde a pandemia, com mais de 290 empresas estrangeiras participando. Uma fabricante estatal apresentou TVs inteligentes e smartphone de luxo. Uma vendedora disse, sem ironia aparente, estamos ouvindo as demandas do povo. Mas agora eu preciso pausar aqui, porque tudo que eu falei até agora é sobre Pyongyang, a capital, a vitrine, o lugar que Kim deixa os estrangeiros ver. E fora dessa vitrine, é diferente, muito diferente. Segundo a ONU, quase metade dos 26 milhões de norte-coreanos sofrem de desnutrição, metade. O PIB anual do país inteiro é inferior a 1% do PIB dos Estados Unidos. Fora da capital, o país continua pobre.
profundamente pobre. Não existe acesso livre à internet à população comum, não existe liberdade de expressão. Quem distribuir um drama sul-coreano lá pode ser punido com pena de morte, isso em pleno 2026. A Coreia do Norte é um dos piores violadores de direitos humanos do mundo. O que está acontecendo é um crescimento seletivo controlado. Kim está enriquecendo o regime, está enriquecendo a elite, está enriquecendo a capital. E está usando isso como propaganda interna e externa. Olha como estamos bem, as sanções não funcionaram, o Ocidente falhou. Isso é o que Kim está comunicando. E essa narrativa tem um efeito real no cenário geopolítico global, porque ela enfraquece a moral das sanções e dá munição para a China e a Rússia argumentar que o sistema de punições econômicas precisa ser revisto. Agora, antes de continuar, se você chegou até aqui, significa que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Economia real, geopolítica, o que está acontecendo nos bastidores do mundo. Então, já se inscreve no canal, ative o sininho, porque a gente faz esse tipo de conteúdo toda semana. Sem enrolação, sem papo de telejornal, só análise direta. Combinado? Então já segura aí as pontas porque a próxima parte é onde as coisas ficam realmente interessantes. Agora vem a pergunta que ninguém está fazendo abertamente, mas que todo analista sério está pensando em particular. Será que a Coreia do Norte vai fazer a mesma coisa que a China fez? Pensa no paralelo. A China de Mao Tse-tung era um regime fechado totalitário pobre. Em 1978, Deng Xiaoping assumiu e fez algo que parecia impossível. Manteve o controle político do Partido Comunista e, ao mesmo tempo, abriu a economia para o mercado. Não importa a cor do gato, dizia Deng. O que importa é se ele caça ratos. A China criou as zonas econômicas especiais, abriu para investimentos estrangeiros, deixou empresas privadas existirem, manteve a ditadura do partido e, em 40 anos, saiu de um país com centenas de milhões na miséria para a segunda maior economia do mundo. E o modelo foi dividido da seguinte forma: capitalismo econômico e autoritarismo político. E funcionou bem pelo jeito. Agora olha para a Coreia do Norte de 2026. Kim está exatamente no início dessa mesma curva. Tem sinais que apontam nessa direção. A expansão das feiras internacionais, a proliferação de aplicativos de pagamentos digitais, os mercados paralelos que o governo está tentando formalizar, em vez de simplesmente proibir, e o plano 20x10, que são novas fábricas em 20 cidades por ano durante 10 anos. Kim está ampliando shoppings estatais e farmácias, justamente para canalizar o mercado informal para estruturas controladas pelo Estado. Isso não é proibir o capitalismo, isso é domesticar o capitalismo, que é exatamente o que a China fez. Mas tem diferenças fundamentais que podem tornar esse caminho muito mais difícil para Kim. A China tinha um ativo que a Coreia do Norte não tem: credibilidade mínima com o Ocidente no momento da abertura. Deng conseguiu convencer investidores estrangeiros de que a China era um parceiro viável. Kim ainda está sendo acusado de enviar soldados para morrer numa guerra europeia. A janela existe, mas é estreita e o time importa muito. E aí entra o personagem que você não pode ignorar nessa história: Donald Trump. No primeiro mandato, Trump foi o primeiro presidente americano em exercício a sentar com Kim Jong-un, e isso aconteceu 3 vezes na fronteira das Coreias. Os dois chegaram a trocar cartas. Trump chegou a chamar Kim de "my friend", meu amigo, e mesmo assim não rolou nenhum acordo. Mas agora Trump está de volta e ele mesmo sugeriu publicamente que quer uma nova reunião com Kim. Mas Kim, por sua vez, continua desenvolvendo o programa nuclear. E aqui está a lógica perversa que trava qualquer negociação. O programa nuclear é a maior garantia de sobrevivência de Kim. Sem bomba nuclear, Kim vira Saddam Hussein ou Muammar Gaddafi, líderes que abriram mão do poder ou tentaram negociar e acabaram, bem, sem vida. E Kim já viu esse filme e não vai repetir. Então o programa nuclear não é uma ficha de negociação, é a segurança de existência do regime. E quanto Kim tiver essa certeza, ele tem menos incentivo para fazer qualquer acordo com os Estados Unidos. A prosperidade atual
confirma isso. O regime está indo bem. Para que negociar a partir de uma posição de fraqueza? Exatamente, não faz sentido. Agora você deve estar pensando, tudo bem, mas o que isso tem a ver comigo? Vai por mim, tem tudo a ver. Primeira implicação: o sistema de sanções está com credibilidade zero. Se a Coreia do Norte, um país com menos recursos que muitos estados brasileiros, consegue contornar o maior sistema de punições econômicas da história moderna, o que isso diz sobre as sanções contra a Rússia, contra o Irã, sobre qualquer sanção futura? Diz que elas funcionam menos do que o Ocidente quer admitir. E isso muda o cálculo geopolítico para todos os países que vivem nessa tensão. Segunda implicação: o eixo China, Rússia e Coreia do Norte está mais coeso do que nunca. Isso afeta a cadeia de suprimento, afeta o preço do petróleo, afeta a geopolítica de commodities, afeta diretamente o mercado financeiro global. Terceira implicação: criptomoedas como vetor de poder soberano. O fato de que a Coreia do Norte usa criptomoedas para financiar o Estado é um sinal de maturidade do setor, no pior sentido possível. Significa que qualquer exchange, qualquer protocolo que não tenha segurança robusta é alvo em potencial. Isso impacta a regulamentação de cripto global, impacta a adoção institucional e impacta o preço dos ativos digitais no longo prazo. Tudo conectado como sempre. Então, deixa eu fechar isso com o que realmente importa. 3 pontos para você levar desse vídeo. 1. A Coreia do Norte não virou história de sucesso econômico por milagre. Ela virou porque encontrou aliados, Rússia e China, e soube usar a guerra da Ucrânia como alavanca financeira. 2. Pyongyang está crescendo, mas a Coreia do Norte, fora da capital, continua no estado de pobreza profunda. O que está acontecendo é o enriquecimento do regime e não do povo. 3. A grande questão dos próximos anos é se Kim vai conseguir o modelo chinês, o autoritarismo político com a abertura do mercado, ou se vai continuar num caminho de isolamento controlado. A resposta vai definir a geopolítica da Ásia por décadas. E o insight final que eu deixo para você é: sanção não derruba regime, nunca derrubou. O que derruba regime é quando a elite interna perde interesse em mantê-lo. E enquanto Kim conseguir enriquecer sua elite, distribuir benefícios para a capital e sustentar o aparato militar, o regime se sustenta. E hoje, com as armas, com os hackers e com os aliados certos, Kim está conseguindo fazer exatamente isso. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Coreia do Norte vai seguir o caminho da China e abrir a economia mantendo a ditadura política? Ou vai continuar no isolamento estratégico até Kim achar que é seguro negociar? Comente aqui embaixo, porque essa discussão merece mais do que 20 minutos de vídeo. E para você que quer entender o que está acontecendo com a guerra entre Estados Unidos e Irã e como isso afeta o cenário econômico mundial, é só clicar no vídeo aqui do lado. Fique com Deus e até a próxima.